Ah, você achou que não ia ter vídeo hoje, né? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Filho de Peixe. Muito prazer, eu sou o André Siqueira e nessa quinta-feira vamos para mais uma edição do Giro de Notícias com as últimas informações envolvendo o Santos nesse mercado da bola, nesse momento de reformulação. Santos que está tentando manter alguns jogadores, mas também dispensando outros tantos e, claro, trazendo novos jogadores para que a gente possa começar o planejamento para 2024 com um time praticamente definido. Quero falar para vocês sobre chegadas, saídas e comentar da minha opinião sobre algumas informações que saíram do Santos nas últimas horas. Mas antes eu quero pedir para você se inscrever aqui no canal. Tá chegando aqui pela primeira vez? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Já se inscreva aí, ative o sininho aqui embaixo para você saber quando eu divulgo novos vídeos. Deixa o like também, que é muito importante. Quanto mais likes, mais o YouTube entende que esse vídeo é bacana e leva ele para outras pessoas, para pessoas que não conhecem o meu trabalho, e aí você aumenta a chance de que esse vídeo chegue numa pessoa não inscrita. Já comenta aqui também o que você está achando dessa atuação do Santos no mercado de transferências, qual a sua opinião sobre os nomes que estão sendo especulados, tá certo? E a nossa meta é chegar o quanto antes a 2.700 inscritos. Faltam menos de 30. Pouquinho. Será que a gente consegue daqui até o final do ano? É o que eu te peço em troca desse esforço aqui nessa reta final de 2023, tendo vídeo todos os dias. Mas vamos lá, chega de enrolação. Eu quero começar falando sobre chegadas, né? Como vocês puderam ver aí na arte desse vídeo, um dos nomes que negocia e interessa ao Santos é o do zagueiro Gil, de 36 anos, que termina o seu contrato com o Corinthians no dia 31 de dezembro de 2023. O Gil foi procurado e, segundo informações do Felipe Camargo, do De Olho no Peixe, um dos repórteres mais bem informados da cobertura do Santos, é um contrato de produtividade com um ano de duração. Eu vi uma reação um pouco dividida da torcida nas redes sociais, principalmente no Twitter, que eu uso bastante, até para trabalhar, mas a minha opinião é que a contratação do Gil, se for mesmo nesse molde, um contrato de produtividade com um salário acessível e com um ano de duração, é uma excelente contratação. Eu enxergo no Gil algo semelhante ao que está acontecendo com o William Bigode e, por exemplo, o que aconteceu com o Nenê, meia que inclusive jogou aqui no Santos. Jogadores super vitoriosos, jogadores de uma qualidade técnica excelente, mas que talvez não tenham mais tanto mercado e nem tanto espaço na condição de protagonista em times da Série A, e que aí eles tentam se recolocar num ambiente um pouco diferente. Acho que o William Bigode vai ser muito útil ao Santos na realidade de Série B, e a mesma coisa sobre o Gil. A gente precisa lembrar que o Gil, por muitos momentos, foi o grande salvador da pátria do Corinthians, marcando mais gols do que muitos dos atacantes. É óbvio que a função primordial de um zagueiro é defender, e até mesmo nessa função, eu acho que o Gil ainda tem uma lenha para queimar. O contrato não pode ser longo, porque o Gil está entrando naquele declínio físico da sua carreira, apesar de não ser um jogador que se machuca, mas o Santos tem que se blindar. Contrato curto para ser um ano de salvação, um ano de renascimento para que o Santos volte a disputar a primeira divisão. O único lado ruim é que precisa ver qual vai ser o planejamento do Santos. Por que eu estou falando isso? Ontem, na quarta-feira, saiu uma reportagem no UOL também, assinado, se eu não me engano, pela Gabriela Brino, que também faz um brilhante trabalho, dizendo que uma das prioridades da gestão do Marcelo Teixeira é manter a dupla de zaga formada por Joaquim e Messias. A gente sabe, claro, que o Joaquim tem proposta, tem mercado, e eu acho que o Joaquim ainda será vendido, tá? Não é uma informação, é um feeling. Mas nesse cenário em que, da manutenção dos dois jogadores, mais o Gil, o lado negativo dessa contratação seria tirar a minutagem do Jair, que para mim, com sobra, com o pé nas costas, é o melhor zagueiro que o Santos tem. Muita personalidade, muita qualidade técnica, um jogador muito promissor, talvez o jogador com mais curva de crescimento, potencial de crescimento da base do Santos nos últimos anos. Um jogador que eu gosto muito, então esse seria a única ressalva que eu faria. Mas acho que o Gil vem para somar sim. Jogador vitorioso, casca grossa e que adicionaria experiência e qualidade no sistema defensivo do Santos. Ainda no sistema defensivo, eu quero falar da posição mais carente do Santos no atual elenco, na minha modesta opinião. Lateral direita, e nos vídeos que nós trouxemos, eu acabei esquecendo de abordar nomes para a lateral direita. Quem são eles? Igor Silva, do Lorient, da França, e Rainer, que pertence ao Azures e esteve emprestado ao Curitiba na última edição do Campeonato Brasileiro.
Eu não vou ser hipócrita, não vou mentir para vocês inscritos aqui do meu canal e para você que está chegando aqui pela primeira vez e está assistindo esse vídeo. Não conheço, não faço a menor ideia de quem seja o Igor Silva. Eu fui olhar o currículo, digamos assim, dele. Ele está no Lorient da França, que é um time modesto, pequeno da França, né? Não tem grandes aspirações nos campeonatos recentemente lá na França. Ele tem sido reserva lá na França, jogou no futebol do Chipre, jogou no futebol da Grécia, surgiu no América Mineiro aqui no Brasil, um jogador de 27 anos que já está há alguns anos rodando ali por pequenos centros da Europa. Não tem um diagnóstico para fazer desse jogador, mas ele chegaria para disputar a posição com o Rainer, que é, como eu disse, pertence ao Azures e esteve na campanha do Coritiba, rebaixado também, assim como o Santos, para a Série B do Campeonato Brasileiro. O Santos já dispensou o Caixara e o Gabriel Inocêncio, e o UOL informa que o Santos quer negociar o fantástico João Lucas, que o Santos comprou por uma bagatela de quase mais de 10, cerca de 10 milhões de reais, se eu não me engano, junto ao Cuiabá. Então vai precisar reforçar essa posição, porque não dá para o Lucas Braga ser o lateral direito do Santos em 2024. Acho que os dois jogadores, Rainer e Igor Silva, são uma aposta, mas que por serem esses nomes, digamos, exóticos, vamos dizer assim, me parece ser indicação do departamento de futebol, do departamento de scout. A gente torce, evidentemente, para que sejam dois jogadores que venham agregar e o Santos tente ali, eventualmente, aproveitar alguém da lateral direita da copinha, né? Eventualmente, que possa ter um pouco de espaço para ser testado gradativamente no elenco do profissional, tá certo? Vamos falar agora, então, voltar para ainda de possíveis saídas. Quem está sendo sondado pelo Botafogo, que teve aquela derrocada incrível no Campeonato Brasileiro, é o nosso goleiro João Paulo, o Papa da Vila, que negocia a redução de salário com o Santos. As informações publicadas até agora dão conta de que o João Paulo topa chegar ao teto do Santos, que será de 350 mil, instituído pela gestão do presidente Marcelo Teixeira, mas o João Paulo sabe que tem mercado. O próprio Marcelo Teixeira falou isso na coletiva, que foi tema de vídeo nosso aqui nos dias anteriores, que o João Paulo tem mercado. O João Paulo interessa ao Grêmio, né, que está fazendo esse pacotão, levando o Soteldo, levando o Dodi, e agora o novo interessado no João Paulo é o Botafogo, que vai perder o Lucas Perry provavelmente para o Lyon, que é um clube do John Textor, né, o mesmo dono que administra o Botafogo, e o João Paulo interessa ao time de General Severiano. O que eu tenho a dizer sobre isso é, eu manteria o João Paulo, mesmo se voltar o John, enfim, mas se for uma proposta interessante, o Santos pode fazer negócio. A única questão é, o Santos precisa ficar atento. Voltando a uma informação de novo, citando o Felipe Camargo do De Olho no Peixe, no programa da quarta-feira deles, dia 20 de dezembro, o Felipe informou que o Valladolid tem a preferência de compra. Então o Valladolid, que é o time da segunda divisão ao qual o John pertence neste momento, pode comprar o John, tem ali cerca de 15% dos direitos federativos do jogador, direitos econômicos, e o Santos tem o restante. Então, apesar do presidente Marcelo Teixeira ter requisitado a volta do John, o Valladolid, clube espanhol, administrado pelo Ronaldo Fenômeno, tem essa preferência. Então o Santos precisa agir com cautela, porque a gente pode ir de um cenário que me agrada, que é ter John e João Paulo, né, dois jogadores de um bom nível, que se complementam, mas pode ser que a gente não tenha nenhum. Se o Valladolid exercer a compra e o Botafogo fizer uma proposta atraente pelo João Paulo, imagine o cenário em que o Santos fica sem nenhum goleiro e vai precisar contratar dois, porque não tem condição do Santos usar o Diógenes, o Mazotti e o Vladimir. Eu me recuso a me estender sobre isso, até em respeito ao profissional. Então o Santos precisa abrir o olho, porque não pode perder como diz aquele ditado, né? Todo bom time começa com um bom goleiro, e é fundamental que o Santos mantenha ou João Paulo, ou traga o John, ou fique com os dois, tá certo? Mas agora, passando, vamos falar também de saídas. Eu quero falar sobre Jean Lucas, um jogador contratado pelo Santos até o final de 2026, 2027, se eu não me engano, que está de malas prontas para o Internacional de Porto Alegre. Jean Lucas não deve vestir a camisa do Santos em 2024. Mas por que eu falei 2024? Porque não é uma compra. Os colegas do UOL publicaram ontem uma informação de que está quase certo, encaminhado, o empréstimo
do Jean Lucas ao Internacional com opção de compra, no valor entre 7 e 8 milhões de euros. Lembrando, o Santos comprou o Jean Lucas do Mônaco por 6 milhões de euros, então nessa opção de compra, o Santos estaria ali em tese valorizando o seu jogador. Não podemos dizer que é um lucro, porque a gente tem que levar em consideração, além dos 6 milhões de euros, todo o gasto com salário, luvas, bonificações, que é padrão de todo atleta, mas pelo menos há uma pequena, uma ínfima valorização. O que está pegando nesse negócio? O Santos exige ou uma compensação imediata agora, para liberar o jogador por uma temporada, ou a inclusão de jogadores no negócio. Acho que as duas possibilidades são interessantes. Essa modalidade de troca é algo que o Santos vai precisar fazer, porque nem todos os clubes vão pagar para levar alguns desses jogadores do Santos. A única questão é que o Santos precisa ser seletivo, ser inteligente nessa negociação de quais jogadores vai pegar. Por exemplo, surgiu uma informação de que o Luiz Adriano, que pertence ao Internacional, foi oferecido. Eu acho que isso é uma insanidade, é uma loucura, não pode acontecer. Não pode acontecer. Aí não dá. Se isso acontecer, eu parei, eu largo tudo e vou assistir o campeonato saudita. Né? Luiz Adriano não dá, gente. É um ex-jogador em atividade. O Santos pode mapear o time do Internacional e tentar um jogador mais interessante. E quanto ao Jean Lucas, né? O Santos ofereceu uma redução de 8 vezes do que ele ganha como um salário. Eu entendo que ele, como profissional, imagine, eu ganho 10 reais de salário. Aí o pessoal fala, vamos cortar 8, você vai ganhar só 2. É difícil, mas não podemos também esquecer que o Jean Lucas é aquele tipo de jogador que chega ao Santos fazendo juras de amor, dizendo eu sou santista, eu recusei muito dinheiro do Flamengo e do Palmeiras porque eu amo esse lugar, e agora o cara pula do barco, né? Que siga a sua vida também, chegou cercado de expectativa e a última impressão que o torcedor ficou dele é aquele chute no chão contra o Fortaleza, no jogo mais triste da história do Santos, em que nós somos rebaixados. Então o Jean Lucas também pode fazer tua mala e vai tocar tua vida em outro lugar. E para fechar o vídeo com o astral lá em cima, preparem-se, senhores, podemos ver a saída de Lucas Lima para os próximos dias. Aí é presente de Natal, você que não acredita em Papai Noel, você que não acredita em milagre, é melhor você repensar um pouco a sua vida, hein? Lucas Lima de saída, isso aí seria uma bênção, seria uma coisa histórica. O Lucas Lima tá que nem aquela pessoa que termina relacionamento e sai correndo para as redes sociais para pagar a foto com o ex. Ele limpou as fotos do Santos dos seus perfis nas redes sociais, olha só, que jogador comprometido, que jogador interessado, né? Lucas Lima que estava esquecido em algum terreno baldio por aí, ninguém queria, estava até treinando, se eu não me engano, com o pessoal da Briozinha, da Portuguesa Santista, e o Santos, a instituição de caridade Santos, que se transformou nisso na gestão Andrés Rueda, deu um contrato para esse jogador de produtividade, aí ele correu, enganou um pouquinho no Paulista, mordeu um contrato grande e fez o que o Lucas Lima sabe fazer de melhor nos últimos anos, sentar em cima do contrato. Aí o Santos deu a ele um salário astronômico para ele jogar aquela bolinha desse tamanho. E agora, de novo, segundo informação do De Olho no Peixe, do Felipe Camargo, o Lucas Lima interessa ao Vasco da Gama. Vasco da Gama, olha só, nós santistas tivemos alguns entreveros com vocês esse ano, no episódio do Soteldo pisando em cima da bola, depois vocês fizeram zoação com a gente, merecidamente, né, porque o Santos caiu mesmo e tem que zoar, tem que aloprar, claro que mantendo o respeito, mas posso pedir uma coisa para vocês, vascaínos? Levem. Só vamos combinar uma coisa? Até o dia 26 de dezembro eu estou de plantão, estou fazendo plantão de Natal na Rádio Jovem Pan, onde eu trabalho. Se vocês puderem esperar até o dia 27 de dezembro para concluir essa negociação com o Lucas Lima, dia 27 eu estou de folga. Eu mesmo levo o Lucas Lima no aeroporto, vou dirigindo, não tem problema, não precisa pagar nada, tá certo? O Alexandre Matos, que é o novo diretor do Vasco, que trabalhou com o Lucas Lima, levou o Lucas Lima para o Palmeiras. Matos, quebra esse galho pra gente, negocia aí, não precisa dar R$1 para nós. A gente entrega de graça e ainda leva no aeroporto para o Vasco economizar gasolina, já que a gente tem visto algumas notícias aí de que a SAF do Vasco, a 777, quer dar uma segurada no investimento. Então deixa a gasolina por minha conta e leva esse traste embora para ele nunca mais voltar, tá bom? Se o Lucas Lima sair do Santos, vai ser o principal reforço do Santos para o ano de 2024, se livrar dessa pereba que está sugando o Santos, assim como já tinha sugado o Palmeiras, como sugou o Fortaleza. Suma daqui e não volte nunca mais. O Lucas Lima diz que ele não é jogador de Série B,
eu particularmente me sinto à vontade para dizer que eu acho que ele não é nem jogador de futebol mais, tá certo? Aí, para essa posição, o Santos pretende ficar com o Nonato pelo menos até o final do empréstimo, ele que tem contrato até julho de 2024, naquela janela do meio do ano, e também pouco antes de gravar, não é exatamente a mesma posição do Lucas Lima, li no Diário do Peixe que o Santos vai ter uma negociação, uma reunião, perdão, nos próximos dias com o staff do Zanocelo para definir o que vai ser feito com esse jogador. Também uma compra contestável de 2 milhões de euros, o Zanocelo foi ao Fortaleza, não conseguiu jogar em razão de uma grave lesão no pubis, ele quer um segundo volante, mas acho que para a Série B, e é importante a gente ter sempre isso como parâmetro, a realidade do Santos, pelo menos por um ano, vai ser de Série B, o Zanocelo pode acrescentar. Acho que entrega mais que Alisson, entrega mais que Balieiro, entrega mais que, sei lá, Lucas Barbosa, que às vezes joga no meio, entrega mais que muitos jogadores. Se aceitar ficar, já que tem contrato com o Santos, confirmou um contrato longo de 5 temporadas, acho que o Zanocelo pode ser útil. Mas também se não ficar, não faz falta nenhuma. Esse é o giro de notícias que eu queria trazer para vocês nessa quinta-feira e eu quero saber o que você pensa sobre tudo isso. Você também quer um presente de Natal que seja o sumiço do Lucas Lima? O que você acha da contratação do Gil? Você conhece o Igor Silva ou o Rainer para lateral direita? O que você espera desses jogadores? Você conhece algum deles? Você está gostando desses jogadores que estão sendo especulados no Santos? Diga aqui nos comentários, vai ser um prazer ler e interagir com todos vocês. A gente volta a qualquer momento com qualquer informação sobre o Santos, mas não se esqueça, está chegando aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, já se inscreva e ative o sininho aí, assim você me ajuda. Faltam cerca de 25 inscritos para a gente chegar a 2.700, é a mini meta, e depois nós partimos para os 3.000. Conto com seu engajamento, com a sua participação. Nos vemos no próximo vídeo, um abraço a todos e até a próxima.